sempre lidando e lutando contra ela, mas há uma palavra bíblica para que nós possamos de fato vencer a preocupação que tem se tornado um mal presente, algo que prejudica bastante, não só a nossa vida, a nossa relação com Deus, mas também prejudica os nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. E aí, veja o que é que Jesus fala em Lucas capítulo 12, versículo 25. Preste bastante atenção naquilo que Jesus fala. Nós precisamos prestar atenção naquilo que Jesus fala. Eu até sugiro a você uma leitura, uma releitura, uma releitura dos 4 evangelhos. É importante que nós enchamos a nossa mente, o nosso coração com as palavras do Mestre. E aí Jesus fala o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, consegue acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Então, geralmente, a preocupação tem a ver com o nosso futuro, com o nosso bem-estar, tem a ver com as nossas necessidades. A preocupação vem porque nós desejamos ter uma qualidade de vida. E aí Jesus chama a nossa atenção. E se Jesus fosse nordestino, ele diria: larga a mão de ser, ô rapaz, desapeia dessa preocupação, porque ela não vai levar você a lugar algum. Ao contrário, será atraso para a sua vida. Então nós estamos aqui para aprender com Jesus, aprender com as Escrituras Sagradas a vencer a preocupação. Eu pergunto: quantos dos que estão aqui agora mesmo estão preocupados? Há alguém que está entre nós que está preocupado? Muito bem, parabéns aos honestos, porque na verdade a maioria de nós tem certo grau, tem certa medida a sua preocupação ou as suas preocupações. Mas aí eu pergunto para você: quantos que estão aqui desejam vencer a preocupação? Olha, já apareceram mais preocupados. Os preocupados começaram a aparecer aí. Verdade que muitas pessoas estão sobrecarregadas de preocupações. Jesus falou: olha, se você quer ter vida longa, saiba que as preocupações não irão te garantir isso. As preocupações
não irão garantir a nós uma vida longa, ou uma vida abundante, ou uma vida com qualidade. Não, porque as preocupações, elas andam na contramão da nossa fé no Senhor. As preocupações são resultado de uma crença em um futuro sem Deus. Veja, você é alguém que crê em Deus, portanto, confia nele. E aí, de repente, vem as lutas, as aflições, as necessidades, as circunstâncias adversas, e com tudo isso vem também as preocupações, e daí você se deixa levar pelas preocupações. Isso faz você andar na contramão da fé que você abraçou em Cristo Jesus. Então, as preocupações são resultado de uma crença em um futuro sem Deus. Você tem um presente com Deus. Se você tem um presente com Deus, o seu futuro também está assegurado em Deus. Ele já assegurou o seu futuro. Enquanto as preocupações levam ou trazem para você, para sua mente, um tormento em relação ao futuro, Deus, por meio da sua palavra, nos revela que Ele já esteve lá no futuro, já preparou tudo, pensando em você, por amor a você, e agora Ele deseja, por meio da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, conduzir você até o futuro que Ele preparou. Então as preocupações vêm e querem tirar você desse caminho que o Senhor preparou, que é a vontade dEle, em direção ao futuro que Ele, onde Ele já esteve, já preparou para que você experimente. As preocupações puxam você para um lado, a vontade de Deus quer levar você para o outro lado. Então, se você de fato crê e confia no Senhor, você vai seguir vencendo as preocupações. Você não vai permitir que a preocupação tire você do caminho preparado por Deus em direção ao futuro que Ele preparou para a sua vida. A preocupação é um estado mental que pode ser altamente prejudicial. Muitas pessoas estão mentalmente adoecidas por causa da preocupação. A nossa saúde espiritual também depende, ela também é prejudicada, melhor dizendo, pelas preocupações. As preocupações, elas acionam a incredulidade, que por sua vez nos enfraquece espiritualmente. Então, vem as preocupações, e com as preocupações vem ali a incredulidade. Quando você está diante de uma preocupação, você tem duas opções: ou você crê, ou você não crê. E aí, se você não crê, você será vencido pela preocupação. Mas se você crê, você vencerá a preocupação. Porque a preocupação tem esse poder, essa capacidade de acionar. Na verdade, a cada preocupação
preocupação que surge diante de nós se torna como uma prova, como um teste para a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos entender isso. E aí, veja só, teve um cientista, ele não tem nada a ver com teologia, não é crente, não é teólogo, mas um cientista estudioso da mente humana, assim como um psiquiatra, como um psicólogo, um estudioso da mente humana, fez uma pesquisa justamente sobre a preocupação, por entender que a preocupação tem afetado de forma negativa e muito a mente humana. E ele, na pesquisa dele, ele levantou o seguinte dado: ele entendeu que 40% daqueles que estavam adoecidos por causa das preocupações estavam preocupados por coisas que nem iriam acontecer. Já viu isso? Você já passou por isso? Você está preocupado com algo que provavelmente nem vai acontecer. Então você precisa prestar atenção. Você não deve se deixar levar por nenhum tipo de preocupação. Você deve vencer cada uma delas que aparecer na sua vida. Então, as preocupações abrem portas para vários estados emocionais, tais como angústia, tais como desassossego, aflição, medo. Muitas pessoas estão padecendo de insônia por causa das preocupações. E aí o corpo fica vulnerável a doenças. As preocupações também são prejudiciais para os nossos relacionamentos. Você conhece alguém que, por causa das preocupações com outro alguém, deixa de se relacionar com as outras pessoas ao seu redor? Ou seja, por causa da preocupação com alguém, se esquece das demais pessoas que ela ama e que a ama ao seu redor. Então, eu pergunto para você: quais são as tuas preocupações? Quais são as tuas preocupações? Outra pergunta: vamos vencer as preocupações? Vamos vencer as preocupações? Como é que nós podemos vencer as preocupações? Em primeiro lugar, nós podemos vencer as preocupações buscando a face de Deus. De que maneira você pode vencer as preocupações? De que maneira você pode vencer essa preocupação que tem assolado você, que tem tirado a sua paz, que tem tirado o seu sono? De que maneira você pode vencer essa preocupação que tem tirado o seu sossego, buscando a face de Deus? Ou seja, toda a preocupação, ela deve ser transformada em oração. Você já experimentou transformar essa preocupação que está aí na sua mente, que está aí afligindo você, em oração? Você já fez isso? Você tem feito isso? Tem transformado em oração toda a preocupação que se levanta
primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você entendeu isso? Entendeu esses dois versículos? O texto sagrado está dizendo: olha, você deve se humilhar debaixo da potente mão de Deus, sempre que a preocupação quiser te assolar. Você deve se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Você deve lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Nós vencemos a preocupação quando nós cremos no poder de Deus. Você vence a preocupação quando você crê no poder de Deus. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais seremos capazes de vencer as preocupações. Lá no Salmo de número 37, versículo 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Aleluia. Veja só, nós não devemos nos preocupar com aquilo que Deus pode resolver. Assim como não devemos nos preocupar com aquilo que podemos resolver. Tem coisas que nós podemos resolver, e aí, ao invés de nos levantarmos, nos posicionarmos, tomarmos uma atitude, nós nos preocupamos, nós nos deixamos levar pela preocupação. Não, se você pode resolver, então tome uma atitude, então se posicione. No entanto, se não está dentro da sua capacidade, se você não é capaz de resolver, então creia e confie no poder do Deus do impossível. Aleluia. Porque não basta apenas crer no poder de Deus, é preciso também confiar no favor de Deus. Aleluia. Então, nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra, é o Criador de todo o universo. Nós cremos que por sua palavra todas as coisas que não existiam passaram a existir. Nós cremos, mas não basta apenas crer no poder de Deus, é preciso também confiar no favor de Deus. Ou seja, Deus é todo-poderoso e Ele age em nosso favor. Deus é todo-poderoso e Ele age para o bem dos seus filhos, daqueles que amam a Ele, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque senão você vai entender assim: eu creio no poder de Deus. Mas sim, você crê no poder de Deus, mas você crê que o poder de Deus
Ele está para agir em seu favor. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu não mereço. Então é por isso mesmo que nós estamos falando sobre o favor de Deus, sobre a graça de Deus. O favor de Deus é para aqueles que não merecem. O favor de Deus é para aqueles que se sentem os menores, é para os desprezados pelos demais, pela sociedade, por sua família. O favor de Deus é para aqueles que se sentem fracos, é para aqueles justamente que não têm nada para dar a Ele em troca. Deus age em seu favor. Então, não apenas creia no poder de Deus, mas também confie que o favor de Deus é sobre a sua vida, que a graça de Deus está sendo derramada sobre a sua vida. Vamos aprender com a experiência de um rei chamado Josafá. E o texto dessa experiência se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 1 até o versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 17. Veja só: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles o têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer.
com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e neto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida dos Zis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará conosco. Juntaram para guerrear contra Judá, como diz o texto, um exército enorme. E aí o rei Josafá ficou alarmado. E aí o rei Josafá ficou excessivamente preocupado. E aí o rei Josafá ficou angustiado. Mas só isso? Não! Ele decidiu buscar a face do Senhor. Ele decidiu consultar ao Senhor. Ele proclamou um jejum, proclamou um dia de oração, de busca pela presença de Deus, pela orientação de Deus. E na oração ele disse o seguinte: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Quando diz: humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, e Ele os exaltará. O que foi que o rei Josafá fez? Ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Ele disse: Senhor nosso Deus, nós não sabemos o que fazer. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Amém. Então você está talvez excessivamente preocupado. A preocupação é assim: geralmente ela entra sorrateiramente e se torna uma pequena preocupação. E aí, se nós não a vencermos, ela vai crescendo dentro de nós e se torna uma preocupação excessiva. Naquela experiência do rei Josafá, ele tinha sim motivos suficientes para estar excessivamente preocupado. No entanto, ele decidiu buscar a face do Senhor. Ele decidiu crer ou confiar, melhor dizendo, no favor de Deus, no agir de Deus sobre a vida dele e sobre o reino de Judá. Então, nós temos aqui um exemplo de algo que estava afligindo toda uma nação. Mas pode ser que algo esteja afligindo só você. Então você vai proclamar esse jejum, você vai proclamar esse dia de busca pela presença do Senhor. Você vai colocar toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, todo o seu medo, vai colocar diante de Deus. Você vai dizer para Ele: Senhor,
fazer. E aí, quando nós fazemos isso, nós estamos nos humilhando debaixo da potente mão de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos jogando a toalha para que o Senhor lute por nós. Não estamos jogando a toalha desistindo diante da preocupação. Não, nós estamos jogando a toalha para que o Senhor Todo-Poderoso lute a luta, a batalha que nós não conseguimos vencer. E aí, viu outro detalhe, que mesmo que aquele profeta que se levantou ali por Deus, ele disse: vocês não terão que lutar, o Senhor lutará por vocês. No entanto, ele disse: se levante, tome posição e vá e se apresente. Aleluia. Porque há uma diferença entre crer no poder de Deus e confiar no mover de Deus. Há uma diferença entre crer e confiar. Veja só, o rei Josafá e todo o povo de Judá buscaram a face de Deus, confiaram a Ele as suas preocupações e venceram. Venceram porque buscaram a face de Deus, venceram porque oraram, venceram porque jejuaram, venceram porque creram e confiaram. Mas nós podemos vencer a preocupação louvando e adorando a Deus. Aleluia. As preocupações nos levam a tirar o foco daquilo que nós já temos. Deus nos deu. Então você tem inúmeras bênçãos, você já desfruta de inúmeras bênçãos concedidas por Deus. No entanto, quando você se deixa levar pela preocupação, a preocupação tira de você o foco daquilo que você já possui, e aí coloca em você o foco naquilo que você não tem, e daí, ao invés de você desfrutar, se alegrar, louvar, adorar, agradecer por aquilo que você já tem, você se deixa levar por uma preocupação em relação a algo que você não tem. E aí, o nosso louvor a Deus nos faz tirar o foco daquilo que nós não temos e nos faz colocar o foco naquilo que Ele já nos deu. Aleluia. Porque nós assistimos aqui a apresentação das crianças. Por que é que Paulo e Silas, que estavam com as costas chicoteadas, ou seja, as costas estavam rasgadas, cortadas pelos chicotes, estavam sofrendo com muitas dores, presos em um lugar insalubre. No entanto, o texto sagrado diz que à meia-noite eles estavam louvando e adorando a Deus. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles decidiram louvar e adorar a Deus por aquilo que eles já tinham recebido de Deus. Eles já tinham recebido de Deus a Cristo Jesus, e
situação tão contrária, eles passaram a adorar e a louvar a Deus. Aleluia. Será que você entende isso? 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 16 ao 18, o apóstolo Paulo diz: alegre-se sempre, ore continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Então você vence a preocupação quando você louva a Deus em todas as circunstâncias. Aleluia! Quando você ressalta dentro do seu espírito, quando você ressalta dentro da sua alma que aquilo que o Senhor já te deu é muito superior àquilo que está preocupando você. Louvar a Deus em meio às tribulações não é fanatismo religioso ou negação da realidade, é a confiança na soberania e providência divina. Aleluia. Aleluia! E aí eu pergunto para você: você já fez a oração de Abacuque? Você conhece a oração de Abacuque? E aí, no primeiro capítulo, e aí nos primeiros versículos, se eu não me engano é do 1 ao 3, de Abacuque, ele começa ali rasgando o seu coração e colocando ali para fora toda a angústia, toda a preocupação. Ele estava num ambiente bastante hostil e ele decide orar ao Senhor. E ele decide, na oração, ele diz: Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não está vendo tanta violência? O Senhor não está vendo tanta injustiça? O Senhor não está vendo tanta corrupção? E ele estava muito preocupado, excessivamente preocupado. Ele estava angustiado. Mas aí ele buscou ao Senhor em oração, e o Senhor começou a responder para Abacuque. Veja só que Deus não estalou os dedos para mudar todo aquele quadro que preocupava Abacuque. Não, Deus, ele começou a ministrar na vida de Abacuque, para que ele pudesse entender que ele tinha, mesmo em meio àquelas circunstâncias contrárias, todos os motivos para louvar ao Senhor, para
preocupação pelo louvor e adoração a Deus. Aleluia. Aleluia. Você quer vencer essa preocupação? Nós podemos vencer a preocupação confiando nas promessas de Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos dos que estão aqui conhecem as promessas de Deus? Você conhece as promessas de Deus? Isso é uma pergunta, né? Já estamos no terceiro tópico. Você conhece as promessas de Deus? Outra pergunta: você crê nas promessas de Deus? Nas promessas de Deus? Veja só, a confiança em Deus é a fé em prática. Você crê nas promessas de Deus. No entanto, não basta apenas crer, é preciso também confiar que as promessas de Deus foram feitas por Ele para você, exatamente para você. Por isso que você precisa abrir diuturnamente, assim como Deus recomendou a Josué, as Sagradas Escrituras, para ver o que está escrito nelas. Você precisa abrir diariamente as Escrituras Sagradas para conhecer as promessas de Deus. Às vezes você abre um texto e ali aquele texto é Deus falando para aquela pessoa em questão, naquela narrativa. No entanto, quando você se prostra diante daquele texto sagrado, quando você busca as promessas de Deus, aquelas promessas que foram, por exemplo, para a nação de Israel, saltam ali como uma revelação, como uma palavra rema, e se torna naquele momento uma promessa exatamente para você. E você entende, você conhece, você passa a crer naquela promessa e você passa a confiar naquela promessa, porque uma coisa é crer na promessa e outra coisa é confiar na promessa. Confiar na promessa significa decidir andar exatamente de acordo com a promessa. Eu creio nas promessas de Deus, mas a pergunta é: eu confio nas promessas de Deus? Eu confio que é para mim? A nossa fé nas promessas de Deus deve ser demonstrada através de atitudes. Então, podemos dizer assim, preste atenção: nós cremos com o coração e confiamos com os pés. Estamos falando sobre a diferença entre crer e confiar. Quem te trouxe aqui foram os teus pés. Então é preciso crer com o coração, e é preciso que essa fé se torne em confiança e faça com que você ande na direção que o Senhor está indicando. Nós temos muitos crentes, muitos que creem, mas poucos que confiam. Por isso que quando vem a preocupação subjuga
domina a pessoa, paralisa a pessoa, porque é preciso, além de crer, é preciso confiar nas promessas de Deus, confiar de que Deus fez promessas e que essas promessas são para a sua vida. E Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemos com firmeza à esperança que professamos. Você professa uma fé, você declara uma fé todos os dias, com a sua boca, através dos cânticos que você entoa. Quando você está conversando com as pessoas, você professa uma fé, você declara uma fé. O texto sagrado diz: olha, apeguemos-nos com firmeza à esperança que nós professamos. Se você já passou pela experiência de um afogamento, você pode entender o que é se apegar com firmeza. Porque quando a pessoa está se afogando, qualquer objeto sólido, qualquer que esteja à sua frente, é por isso que muitas pessoas morreram tentando salvar afogados, e aí morreu o afogado e morreu quem foi salvar o afogado, porque a pessoa ia lá e se apegava com firmeza naquele que mergulhou para salvar. Para você ter uma ideia, apeguemos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Então, amados, é de extrema importância nós conhecermos as promessas de Deus, nós crermos nas promessas de Deus e nós confiarmos nas promessas de Deus, porque para vencer a preocupação é preciso encher a mente com as promessas de Deus. Para vencer a preocupação é preciso encher a mente com as promessas de Deus. Para vencer a preocupação é preciso encher a mente com as promessas de Deus. É sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo.